Pessoal, chegando lá, né? Mais um vídeo aqui, só que dessa vez com as questões que eu prometi para vocês, né? Que envolve a teoria dos conjuntos numéricos. Isso aqui eu me refiro à teoria inicial, que você sabendo apenas quem são e como eles se interagem entre si, eu quero dizer da seguinte forma: você consiga localizar, identificar qualquer número em que conjunto ele se situa, você vai longe em muitas questões. E ó que eu não... Ali, o que eu expus nas aulas anteriores, nas três que eu passei, né? Na verdade, foi basicamente a teoria na primeira aula, na teoria completa, uma revisão e depois um outro ponto de vista. Você pegando a primeira e a terceira aula que eu passei, vocês vão longe, sabendo identificar quem é quem ali, resolve muita questão e você se localiza, se situa em muitas questões, a princípios, inclusive, difíceis. Vamos, vamos lá, e se você chegou aqui, né? Se você já está me seguindo, né? Daniel Atila, professor de matemática e raciocínio, professor novo nessa jornada digital, né? Uma nova, um novo empreendimento que estou fazendo, né? Uma nova jornada. E se você gostou, chegou até aqui, é porque provavelmente você está gostando, né? Provavelmente já curtiu os vídeos anteriores, já compartilhou, né? Então, bola para frente, né? A gente vai continuar com essa dinâmica de conjuntos numéricos, só que dessa vez com alguns exercícios. Deixa eu só mudar a minha tela aqui e bola para frente. Olha só, essa primeira tela aí, pessoal, ela é basicamente você falar se o conjunto, se o elemento, se o número, ele pertence ou não pertence ao referido conjunto que está aí à frente aí, certo? Só lembrando aí, quando a gente faz uma relação entre elemento e conjunto, a gente vai usar o termo pertence ou não pertence. Elemento é o sujeito, é a pessoa que está lá dentro do conjunto, certo? A gente tem um conjunto e lá dentro a gente vai ter números, letras, símbolos, enfim, objetos. Se nós queremos saber se o elemento está dentro do conjunto ou não, nós usamos o símbolo pertence ou não pertence, perfeito? Aí vem a letra A lá, a primeira pergunta. O número 5 ele pertence ao conjunto Z? Aí você tem que lembrar o que é Z, né, gente? O Z é o quê? É o zero, positivo e os negativos. O resumo mais objetivo do conjunto Z é isso aí. O 5 é um desses três sujeitos aí? É. O 5 é um número positivo. Logo, essa letra A é uma opção verdadeira. Deixa eu mudar a cor aqui. Conjunto N. O menos 3 ele pertence ao conjunto N. O menos 3 está dentro do conjunto N. Aí você tem que lembrar. Conjunto N é o quê? É o zero e os positivos. Perfeito? O menos 3 é zero ou positivo? Não é. Logo, é um item falso. E assim a gente vai, né? Deixa eu mudar a cor aqui novamente. Conjunto o quê? 6,5. 6,5. Ele pertence ao conjunto Q. Que é o conjunto Q, gente? É o zero, o positivo, os negativos e as benditas frações positivas e frações negativas, certo? Deixa eu arrumar aqui o Bzinho aqui. Um número dividido por outro. 6,5 é um desses aí? É. Só que ele está em forma de fração. Por quê? A fração ela pode se transformar em um número decimal, que é o caso do 6,5, que deixa a questão verdadeira, ou, ou a nossa fração pode se transformar em uma dízima periódica. Perfeito? Quando eu falo fração aqui, gente, eu estou usando fração de um termo amplo, né? Que não é apenas um número sobre o outro, não, aquela fraçãozinha triste, isolada, não. Eu estou sendo amplo, porque a fração ela pode ser representada, ela condiz a outras representações, melhor dizendo. Logo é um item verdadeiro. Raiz quadrada de 81. Deixa eu mudar a cor aqui novamente. Deixa eu pôr amarelo. Raiz quadrada de 81. Ele pertence aos conjuntos irracionais?
Aí a gente tem que lembrar o que é um conjunto irracional. Irracional, gente, ó, apenas dízimas não periódicas. Apenas isso. Exemplo, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 10, de 20. E a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81 é 9. O 9 é dízimo? Não é. Então isso aqui é um item falso. Vamos aqui, fechando aqui na letra E. Ei, eu esqueci, não veio a outra parte da questão não. Mas aqui com certeza era pertence ao conjunto irracional. Vou dar botar aqui. E R. 5 raiz que multiplica, né? Aqui tem um pontinho aqui. 5 que multiplica a raiz quadrada de 3 pertence ao conjunto irracional. Isso é um item verdadeiro. Ah, Daniel, mas por que você fala assim tão rápido que é verdadeiro? Olha só. A raiz quadrada de 3 é uma dízima não periódica. Imagine, tem que ser uma coisa abstrata. Essa é a palavra que me faltou lá na primeira aula. Abstração. Pensa aí de maneira abstrata. Que quando a gente trabalha com números irracionais, a gente já está dentro do campo abstrato, imaginário, criativo da matemática. É claro, tem sentido, tem lógica, mas para a mente fluir, viajar, a gente usa o termo abstrato. Raiz quadrada de 3 é uma dízima não periódica, é um número infinito, certo? É uma dízima infinita. Se você pegar essa dízima infinita e multiplicar por 5, você acha que vai continuar sendo uma dízima periódica infinita? Pensa um pouquinho. Vai. Ela apenas vai mudar os números, porque eu vou multiplicar por 5, certo? Mas vai continuar sendo um número irracional. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Isso aqui eu até comentei lá na aula, acho que no vídeo anterior. Todo número inteiro é racional? Deixa eu mudar aqui, vamos pôr o azulzinho. Para fazer essa questão, a gente tem que fazer o diagrama básico, né? Eu vou ter o conjunto natural. O conjunto natural está dentro do conjunto Z. O conjunto Z está dentro do conjunto Q. Perfeito? Eu vou parar por aqui, por quê? Porque a questão falou de inteiro e de racional. Olha só, o conjunto inteiro, ele está todo dentro do conjunto racional? O conjunto Z está dentro do conjunto Q? Está. Logo, todo número inteiro, que é essa bolinha aqui, está dentro do conjunto Q. Então, é um item verdadeiro. Todo número inteiro é racional. Existe número racional, exemplo, aqui eu vou ter um número racional aqui, ó. Esse número racional, ele não é inteiro. Existe racional que não é inteiro, mas todo natural, todo inteiro é racional. Todo número natural é um número racional. É assim, pela mesma explicação. Pela mesma explicação que ó, o conjunto N está aqui escondidinho, pequenininho, e ele está dentro do conjunto Q. E o que eu falei anteriormente se aplica a esse item também. Olha só, todo número racional negativo é menor que qualquer racional positivo. Olha só, aí aquele já está, a questão aqui já está misturando conceitos. Nós vamos ter o racional negativo do lado esquerdo da reta. Vamos fazer de conta que aqui nós temos a reta numérica. Aqui nós temos o número 0, perfeito? Aí nós vamos ter os racionais negativos do lado de lá e vamos ter os racionais positivos do lado de cá. Na verdade, a gente representa isso de outra maneira, mas a título de intuitivo, deixa assim mesmo. Eu vou ter os racionais positivos e negativos do lado esquerdo e do lado direito da reta. Aí a questão está falando que todo racional negativo é menor que qualquer número racional positivo. Você acha isso é verdade, gente? Todo número negativo é menor que qualquer número positivo? É, isso mesmo. Exatamente. Os números positivos que estão do lado de cá, independente de qual você esteja imaginando, que se seja esse número 1, se seja esse número 10, se seja essa fração aqui, é 20 sobre 2, 20 sobre 3. Ela está no lugar errado aqui, mas tudo bem.
Qualquer número positivo aqui, gente, ele é maior que qualquer número negativo. Ou seja, só que aqui está em outra retórica, né? Qualquer número negativo, ele é menor que qualquer número positivo. Verdade. Só que aqui ele usou os termos de conjuntos numéricos, né? Justamente para confundir o candidato na hora da prova. Mas isso aqui se aplica a qualquer número, independente de conjunto numérico. Qualquer número inteiro negativo, ele é menor que qualquer número irracional positivo. Qualquer número negativo, gente, independente do conjunto, qualquer negativo, ela é menor que qualquer positivo, independente do conjunto. Naturalmente não existe natural negativo, né? Pelo amor de Deus. O natural é do zero para frente. Enfim, aqui eu coloquei 3 exercícios, né? Vamos ver essa questãozinha aqui, ó. Questão 3. Questãozinha de concurso. Essa aqui, gente, é basicamente uma questão de VOF. Basicamente uma questão de VOF. Só que é claro, né? É só uma e é verdadeira, né? Olha só. Letra A. O conjunto dos números reais reúne apenas números racionais? Apenas racionais? Isso aqui, ó, é basicamente a definição dos conjuntos reais, ó. Conjunto real é o quê? É a união entre os racionais e os irracionais. Então, dentro dos números reais, aí aqui fala, temos somente racionais. Não, temos racionais com irracionais. Logo, esse item aqui está errado, está fora do jogo. O R asterisco. Isso aqui eu não falei, porque isso aqui já entra nos subtópicos do conjunto, da matéria de conjuntos numéricos, na parte de subconjunto. Aí então a frase que eu gosto de dizer é o seguinte: o asterisco chegou, o zero vazou. O que isso significa? Que quando a gente tem um conjunto natural, um conjunto numérico, com esse asterisco, o que isso significa? Esse asterisco ele representa a ausência do zero. O N, que é um conjunto N. Vamos exemplificar. Deixa eu escrever aqui embaixo. O que é um conjunto N? O conjunto N é o quê? O 0, 1, 2, 3, aí ele vai infinitamente, certo? Mas se eu quero representar o N asterisco, o que o asterisco significa? O asterisco chegou, o zero, ó, vazou. O N asterisco é quem? 1, 2, 3, 4 e vai para frente. Ou seja, significa a ausência do zero. E a questão, a letra B está falando que o R asterisco é o conjunto dos números reais não negativos. O que significa esse não negativo, gente? Quem é os números não negativos? É o zero com os números positivos. O R asterisco, gente, ele significa o quê? A reta numérica todinha, apenas com a ausência do número zero. Ou seja, é todo mundo do lado direito e todo mundo do lado esquerdo da reta. E a questão falou que apenas os números não eram negativos, ou seja, falou que é o zero e os positivos, ou seja, são dois erros, né? Porque o zero, o asterisco já é a ausência do zero. Então esse item aqui já está fora também. Vou na letra C. O conjunto A é quem? Menos 1 e 0. Os elementos do conjunto A não são números reais. Os elementos do conjunto A é menos 1 e 0. Perfeito? E está falando que não é número real? Está errado. Então, obrigatoriamente a letra D. A letra D está falando que as dízimas não periódicas são reais. Certinho. Qualquer número que você imaginar aí na sua casa é um número real. Um número positivo, negativo, uma dízima, inclusive uma dízima não periódica. Perfeito. Letra D. Questão totalmente voltada em conjuntos numéricos. Quem não sabe, perdeu. Essa questão aqui, gente, ó, que questão interessante. Uma outra maneira de cair. Olha só. Essas que eu pus aqui anteriormente são as maneiras diretas de cair. Essas aqui, essa primeira folha, essa segunda folha, seria uma maneira direta de conjunto numérico.
Essa aqui também, né? A teoria pura. Isso aqui já é uma maneira indireta de cair. Indireta entre aspas. Olha só essa expressão aí, ó. Olha só o naipe dessa estrutura aqui, ó. Primeiro, você vai ter que resolver isso aqui. Imagine a dificuldade, o grau de conhecimento para resolver isso. E eu falo, não é qualquer ser humano que resolve isso. Uma pessoa para resolver uma questãozinha dessa tem que ser muito bom de serviço. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, gente, ó. A pessoa vai resolver a questão. Aí achou lá o número lá. Achou um número qualquer. A pessoa feliz da vida achou o número lá. Só que quando a pessoa vai olhar lá no gabarito, cadê o número? Tá lá no gabarito um irracional negativo, um número natural, um racional, mas não inteiro, um número inteiro negativo. A pessoa acha um número. Agora, se ele, aí a questão é, o número que a pessoa achou, a resposta da questão, é qual se encaixa em qual conjunto numérico aí? É basicamente isso, entendeu? Vamos supor que a pessoa achou a resposta raiz, raiz quadrada de -3. Raiz negativa de 3, aliás, melhor dizendo. Se por acaso a resposta foi essa, ele vai marcar a letra A, porque se trata de um irracional negativo. Perfeito? Vamos supor que a resposta dessa questão toda for o número 10. Então ele vai marcar 10 é o número natural, letra B. Moral da história. O comando da questão é uma expressão numérica. Só que o gabarito conjuntos numéricos, é outra coisa. É uma maneira indireta de cair conjuntos numéricos. Continuando, gente. Olha que questão bacaninha, né? Aí a pessoa resolve, mas na hora de jogar certo no gabarito, a chance de perder a questão. Próxima. Essa questão aqui, gente, ela é relacionada à lógica proposicional, tabela da verdade, se somente se, essa coisa toda. Eu não vou entrar em detalhe aqui, não. Eu só quero comentar uma coisinha aqui. Olha só como essa questão veio aqui, ó. Vamos aqui, ó, analisar o item 3 aqui, ó. O item 3, eu não vou analisar as demais, não. Raiz quadrada de 3 é maior que 1, ou π não é um número real. Isso aqui, gente, é uma informação específica da matéria conjuntos numéricos. A pessoa sabe tabela da verdade, sabe aplicar a tabela nas questões, tal, decorou equivalência, tal, aquela coisa toda. Chegou aqui, o que é um número real? O que é π? A pessoa não sabe. Perdeu uma questão dada, uma questão facílima. Ou seja, π não é um número real. Isso é uma informação falsa. Só que é claro, eu não vou me debruçar aqui nos demais itens, não. Quem já está caminhando no estudo de concurso público já deve estar sabendo o que eu quero dizer com isso aqui. E olha só essa questão aqui. Eu também não vou resolver ela, vou apenas comentar. Isso aqui, inclusive, é tópico das próximas aulas nossas. Operações numéricas. Operações. Em uma divisão, ó, de números naturais. Se a pessoa passar direto aqui e achar que é tudo a mesma coisa, perdeu. Dividindo 79, o dividendo é 79, o quociente é o sucessor do divisor, o resto é o maior por ser e tal. Olha só, gente. Eu estou dividindo dois números. O primeiro número dividido pelo segundo número, certo? O dividendo é 79. 79, ó, ele fica aqui no lugar do x. Então, vamos lá. 79. Olha só outra resposta aqui, ó. O quociente é o sucessor do divisor. O quociente fica aqui embaixo, certo? Olha só esse termo aqui, sucessor. Como eu chamei de y, eu vou deixar de y também. Se o divisor é y,
O quociente não é o sucessor? Então o quociente vai ser o quê? X mais 1, certo? Perfeito? O resto é o maior possível. Eu não vou explicar aqui, me debruçar, porque isso aqui é assunto futuro, é relacionado à divisão, uma característica da divisão. Aí o resto fica aqui, ó. O maior resto possível é uma unidade menor que o divisor. Perfeito? Então a gente vai ter 79 dividido por y, o quociente é y mais 1 e o resto é y menos 1. Quando a gente... Aí provavelmente você que está do outro lado da tela aí, se não souber resolver isso aí, tranquilo. O objetivo aqui, né, é só comentar, não é resolver isso aqui não. Quando a gente começa o processo de resolução disso aqui, eu vou cair numa equação do segundo grau. É só eu já estou adiantando que a equação do segundo grau não é essa que eu digitei na tela não, viu gente? Que eu escrevi na tela. É só um exemplo. A gente vai começar a resolver, a gente montou a questão, a gente entra no processo de resolução. Quando entrar no processo de resolução, a gente vai cair na questão do segundo grau, certo? Aí o que é que acontece? Aí quando a gente resolver a equação do segundo grau, eu vou encontrar o y' e depois eu vou encontrar o y duas linhas, perfeito? Essa questão é o seguinte, ela vai me dar duas respostas, o y' e o y duas linhas. Quando a gente resolver ela, eu vou encontrar um número positivo e eu vou achar um número positivo. Qual dos dois que eu vou usar como resposta? Esta é a dinâmica da questão. Qual dos dois? Eu vou usar o maior, o menor, que eu achei primeiro, que eu achei por último, eu vou usar o positivo ou o negativo. Aí é que está o detalhe puro do gato. Olha só, numa questão de divisão de números naturais, eu tenho que considerar o que a questão mandou, números naturais. É claro que o que eu escrevi na tela é um caso hipotético, né, gente? Não é a resolução da questão propriamente dita, eu estou apenas comentando, igual eu falei. Se eu quero usar os números naturais, descarta os números negativos. Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai usar como resposta é o número 6, perfeito? Ou seja, considerando que a resolução fosse essa, seria 79 dividido por 6, que é o y, né? O y mais 1 é 6, ou seja, 6 mais 1 seria 7, e o y é 6, 6 menos 1 seria 5. É claro, isso aqui é uma situação hipotética. O que eu quero comentar é a dinâmica dessa questão é, iremos cair numa equação de segundo grau. Quando resolvermos a questão de segundo grau, vamos encontrar o número positivo e negativo. Descarta o negativo, por quê? Porque o comando da questão te mandou usar os naturais, o zero ou os positivos. Bom, aqui a gente encerra. Deixa eu voltar aqui a minha tela aqui. Aqui a gente encerra esse rol de questões, de propostas de questões, né, gente? Lembrando que isso é sempre um rol exemplificativo. Sempre tem situações diferentes. Mas vocês perceberam que todas voltadas na decoreba de conjuntos numéricos. É claro, algumas aqui, né? Necessitar de cálculo. E algumas exclusivamente na decoreba e outras nas duas, que você tinha que resolver, identificar o gabarito e por aí vai. Moral da história. É uma matéria que, se o aluno deixar passar, vai perder uma questão de bobagem, de bobeira, porque é uma questão, um conteúdo simples, pequeno, rápido, é simplesmente decoreba. Eu encerro por aqui e vou deixar um aviso que eu estou fazendo um curso de matemática básica para concurso. Eu já sou concursado, falei na primeira aula. E o pessoal que está pegando aula comigo, online, presencial online, viu gente? Não é gravado não, online, olho no olho aqui. Tem um material exclusivo com um rol de exercícios, inclusive com assessoria nas dúvidas. Caso seja do interesse dos presentes que estão me assistindo agora, só entre em contato, manda um direct pelo Instagram que a gente responde, a gente combina e bola pra frente, né? Estudar. Não existe você quer passar no concurso, não existe receita milagrosa, então comprimidinho que vai
Não existe aquela dinâmica de vídeo de 2, 5, 10 minutos que vai te salvar, não. Pode ser que te salve uma dúvida específica, né? Mas no conhecimento é estudar mesmo. Então, vou me despedir por aqui. E aquela que eu já pedi antes, né? Curtir, compartilhar. E pode sugerir outros conteúdos que sempre na disponibilidade do tempo nós podemos fazer. Então, muito obrigado. Fui.